Olá, cá estamos para mais uma videoaula para continuar o módulo 8, texto utilitário de natureza administrativa, e desta vez vamos estudar a carta de apresentação e currículo vitae como objeto de aprendizagem 8.3. O que é uma carta de apresentação? É um documento breve, geralmente uma página, que acompanha o currículo. Serve para apresentar o candidato de forma mais pessoal e contextualizada. Permite destacar as soft skills e as experiências relevantes para a vaga. Demonstra interesse do candidato pela empresa e pela oportunidade, e é uma oportunidade de mostrar a motivação e o entusiasmo. Mas o que são então as soft skills? São competências pessoais e sociais transversais, características, atitudes e comportamentos que facilitam as interações em contexto de trabalho e que promovem a performance profissional e os planos de carreira. Esta designação de soft skills surge por oposição às hard skills, ou competências de caráter mais técnico. As soft skills têm mais a ver com quem somos do que aquilo que sabemos. Quais são então as soft skills? As que são mais valorizadas pelo mercado do trabalho. O saber comunicar, saber trabalhar em equipa, ter capacidade de resolver problemas, facilidade de relacionamento interpessoal e empatia, versatilidade, polivalência, disponibilidade para aprender, flexibilidade, proatividade e iniciativa, resiliência, motivação. Estas soft skills, com a criatividade e a inovação, são aquelas que são mais valorizadas e que devem constar nas cartas de apresentação. Segue um modelo de mail que combina uma carta de apresentação e o envio do CV no corpo da mensagem, de forma formal e profissional. Estes modelos podem vê-los no site Live Career. Tem lá vários modelos de carta de apresentação, vários modelos de currículo, portanto é um site muito interessante para produzirmos este tipo de documentos. Portanto, num mail em que eu envio uma carta de apresentação. Portanto, o assunto, eu escrevo candidatura à vaga da tal vaga e o meu nome. No corpo do mail, a quem me dirijo, excelentíssimo senhor ou senhora, o nome do recrutador, se souber, senão fica só excelentíssimo senhor ou senhora. Venho por este meio manifestar o meu interesse na vaga de tal, recentemente anunciada em indicar onde vi o anúncio. Sou, dizer a profissão ou a minha área de formação, com experiência em indicar 2, 3 competências ou áreas-chave, e acredito que as minhas qualificações e motivação se alinham com as necessidades da vossa empresa. Anexo o meu currículo vitae, onde poderá encontrar mais detalhes sobre a minha experiência e formação. Coloco-me inteiramente à disposição para uma entrevista, onde poderei apresentar melhor as minhas competências e motivação. Agradeço a atenção dispensada e aguardo o vosso contacto com os melhores cumprimentos, e assino, indicando o meu nome, o telefone, o mail e o LinkedIn ou portfólio online, se o tivermos. A estrutura então da carta de apresentação. O cabeçalho deve ter os dados do candidato e da empresa. A saudação, que deve ser formal, preferencialmente dirigida a uma pessoa específica. A introdução, referindo-me à vaga e à motivação, que me leva a apresentar a candidatura. O corpo da carta, referindo as competências, as tais soft skills que vimos anteriormente e experiências mais relevantes. E depois concluo mostrando a minha disponibilidade e o agradecimento. Despeço-me e assino. Um mau exemplo então de uma carta de apresentação. No assunto eu escrevo a candidatura
E no corpo do mail eu digo: boa tarde, vi o vosso anúncio e envio o meu currículo em anexo. Tenho alguma experiência em trabalhos anteriores e acredito que poderei desempenhar bem as funções. Aguardo a vossa resposta. Cumprimentos, Maria Silva. Anexo CV. Porque é que aquele é um mau exemplo? A saudação boa tarde, bom dia, em candidaturas formais por e-mail, pode não ser a opção mais segura por alguns motivos. O e-mail pode ser lido noutro horário. Se o recrutador abrir de manhã, o boa tarde fica deslocado. E os e-mails não têm contexto de hora, como uma conversa ao vivo, portanto, é de excluir. Naquele exemplo, havia pouca formalidade. O padrão é usar uma saudação mais neutra e formal, como excelentíssimo ou excelentíssimo senhor, senhora, caro, cara, senhor, senhora, o nome dessa pessoa ou a sua função. E aquele exemplo pode parecer genérico. O boa tarde sozinho não cria conexão nem personaliza a mensagem. E perde-se aqui uma oportunidade de mostrar atenção e pesquisa sobre quem está a receber o e-mail. A saudação boa tarde, o assunto é demasiado genérico, não menciona a vaga nem a função pretendida, há falta de personalização, não há referência ao nome da empresa ou à área específica, há pouca informação sobre a motivação e as competências, acredito que poderei desempenhar bem, é uma expressão muito vaga, anexo está pouco otimizado, CV em docx em vez de PDF, a estrutura demasiado curta não cria conexão nem dá razões concretas para a contratação. Cá está um exemplo de uma imagem de um currículo vitae e vamos então a ele. O currículo vitae vem do latim que significa trajetória de vida, também abreviado para CV ou apenas currículo, escrito em português. É um documento de tipo histórico que relata a trajetória educacional e as experiências profissionais de uma pessoa como forma de demonstrar as suas habilidades e competências. De modo geral, o currículo tem como objetivo fornecer o perfil da pessoa para um empregador, podendo também ser usado como instrumento de apoio em situações académicas. O currículo vitae é uma síntese de aptidões e qualificações na qual o candidato a alguma vaga de emprego descreve dados pessoais para contacto, formação académica e experiência profissional. Muitas empresas ainda o usam como forma de seleção de candidatos para preenchimento de vagas de emprego. A entrega do currículo é apenas a primeira fase de admissão em uma instituição. As fases posteriores compreendem a entrevista e também podem compreender uma prova de conhecimentos. Os diferentes currículo vitae. Atualmente, o tipo de CV mais usado e bem aceite é o currículo cronológico inverso, em formato PDF, com design limpo e adaptado ao setor. Vejamos os principais formatos e tendências. O cronológico inverso, que é o mais comum, tem a experiência profissional listada do mais recente para o mais antigo. É fácil de ler para recrutadores e sistemas de triagem automáticas, chamadas ATS, e é indicado para quem tem experiência contínua na área. O currículo vitae funcional ou por competências. Este já dá destaque às competências e conquistas, agrupando por área de atuação, quando a pessoa teve mais do que uma função, mais do que um emprego, mais do que uma diferente colaboração ao longo da sua vida. E é útil para quem muda de carreira ou tem períodos sem trabalhar. Já o de cima, o cronológico inverso, aparece as datas todas e nós conseguimos ver pelo fio condutor que o candidato não esteve nem desempregado nenhum ano e que executou a mesma tarefa, ou pelo menos diferentes tarefas, mas na mesma área. Já o funcional é diferente, é ótimo para pessoas que exerceram funções diversas ao longo da sua vida. Já o currículo vitae combinado ou híbrido mistura o cronológico inverso com blocos de competências e é muito usado em áreas técnicas ou criativas. O currículo vitae visual ou infográfico é um estilo mais gráfico com ícones e cores, funciona para áreas criativas, design, marketing, multimédia, mas pode ser rejeitado por ATS. E o que é isto de ATS? ATS Friendly significa que o currículo é feito
de forma a ser lido e interpretado corretamente por um ATS, que é uma aplicação Tracking System, Applicant Tracking System, que são programas que as empresas têm para filtrar candidaturas antes mesmo de o recrutador ver o CV. Portanto, há empresas que têm este tipo de aplicação que filtra e põe de parte todos os CVs que não vale a pena perder tempo com eles. Modelo de CV cronológico inverso. O nome do candidato, depois a cidade, o e-mail, o telefone, o LinkedIn e depois um breve slogan profissional, como por exemplo, gestor de projetos, de marketing digital, gestor de inovação, etc. A fotografia, que é opcional, colocar no canto superior direito ou esquerdo, num formato pequeno e discreto. E o perfil profissional, um breve parágrafo de 3, 4 linhas, apresentando quem é, as áreas de especialização e principais competências, desde que sejam adaptadas à vaga pretendida. Depois falamos da experiência profissional, do mais recente para o mais antigo, escrevemos o cargo, a empresa, o local onde exercemos esse cargo, o mês e o ano do início e o mês e o ano do fim. E depois as principais responsabilidades, ou os chamados bullet points curtos, desse ano ou desse período de tempo e os resultados e conquistas concretas. Novamente, seguimos para um outro cargo numa outra empresa que eu tenha desempenhado antes desta, mais atual. E depois falamos da formação académica, o nosso grau, a instituição onde tiramos o nosso curso, ou a nossa especialização, a cidade, o país, o ano de conclusão, ou então o ano em que é previsto, se eu ainda estiver a frequentar, as áreas de estudo e as disciplinas mais relevantes para o cargo a que me candidato. Depois as minhas competências técnicas, os idiomas que eu falo e outras formações, certificações, se eu fiz voluntariado e outros interesses que eu tenha que sejam relevantes para o cargo a que me candidato. Modelos de CV. Temos o modelo Europass, formato padrão europeu, o modelo moderno, design criativo adaptado à área e o modelo simples, claro e direto. E cá estão eles, o Europass e os outros tipos de currículo, sendo o último mais simples, que é o tal modelo clean, simples, claro, direto. Pronto, relativamente a currículo e a carta de apresentação, o básico, o essencial, foi aqui tratado. Até ao próximo objeto de aprendizagem, que será o último.